Uma estratégia que eu gosto muito, que não é algo obrigatório para fluir a cooperação, você não precisa, é obrigatório você fazer essa estratégia, utilizar essa estratégia para conseguir a cooperação? Não, mas ela é bem bacana, e a gente pode utilizar com crianças pequenas e com crianças maiores, que é o quadro da rotina. O quadro da rotina é o nome já diz, é um quadro, não é quadro de recompensa, tá? Não é quadro de estrelinha, que a criança vai ganhar uma recompensa, um brinde no final, uma coisa. Não é quadro de recompensa. O quadro da rotina serve para a gente montar com a criança, né, estruturar essa rotina junto com a criança. Quando essa criança ela percebe que ela é participativa na construção da rotina dela, isso favorece para que ela coopere. Porque quando a gente estrutura, a gente monta um quadro da rotina com a criança, o que acontece, o erro de muitos pais é que eles fazem um quadro da rotina, eles montam, colam na parede e dizem que a criança tem que seguir aquele quadro da rotina. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que construir esse quadro com a criança, né? Os meus alunos do treinamento, eles recebem, inclusive, tem um modelo de quadro da rotina, que eu disponibilizo em PDF, mas também tem vários, aí você pode procurar modelos, não tem um jeito, né, não tem só uma forma de quadro da rotina, tem vários estilos, mas o quadro da rotina nada mais é do que você estabelecer, colocar a rotina da criança, né, organizar a rotina da criança, para que ela tenha uma noção e ela participe dessa construção. Então você vai sentar com o seu filho e vai construir esse quadro. Com crianças pequenas, a gente pode fazer de algumas maneiras. A primeira delas é, se uma criança muito pequena, ela ainda não escreve, a gente pode colar figurinhas, né, que representem o café da manhã, tudo que ela faz durante a rotina, café da manhã, tomar banho, escovar os dentes. E lembrando que o ideal é que você cole, né, figuras que a criança tenha mais dificuldade de cooperar na rotina. Então, você não pode esquecer de colocar no quadro sempre aquelas atividades que a criança vai ter mais resistência. Se a criança tem resistência a tomar banho, você não pode, de jeito nenhum, esquecer de colocar o banho na rotina. E aí você cola com a criança, constrói esse quadro da rotina, monta através de figuras. Outra forma da gente fazer também com crianças pequenas é com fotos da criança. Então, você pode tirar fotos da criança realizando essas atividades durante o dia e cola as fotinhas, né, dessa criança no quadro da rotina. Também fica muito bacana, porque a criança ela vai vendo as fotos, né, a foto dela realizando as atividades durante o dia. E aí, o quadro, né, da rotina, você vai estruturando com a criança, monta com a criança. E quando você for montando, você vai perguntando, né? Ah, filho, que horas você toma banho? Que a gente vai fazer tal coisa? Se o seu filho ainda é muito pequeno, não fala, você vai conversando com ele do mesmo jeito. Filho, aqui de manhã a gente acorda, come tal coisa, a gente vai tomar o café da manhã, lanche, almoça. Você vai montando com seu filho, pergunta para ele, deixa ele participar dessa construção do quadro. Com crianças um pouco maiores, estou falando de crianças bem pequititas, pequenininhas. Com crianças um pouco maiores, que elas já conhecem, já tem muito uma noção de tempo, né, assim, de dia, de tarde, de noite, assim, a organização mais ou menos dos horários, das atividades dela, você pode pedir sugestão para ela do momento que ela deseja realizar alguma atividade. Por exemplo, crianças que têm resistência de fazer tarefa de casa, crianças um pouco maiores aí, em torno dos 6 anos, né, 6, 7 anos, que tem um pouco mais de resistência, dificuldade de fazer a tarefa, não quer fazer a tarefa de casa. Você pode perguntar para o seu filho, né, em que momento da tarde ou da manhã que ele deseja realizar aquela atividade. Lembrando, eu vou abrir um parêntese, porque senão vocês vão falar, Carol tá ficando doida? Como assim? Vou deixar meu filho fazer na hora que ele quiser? Não. Deixa seu filho dar a sugestão, deixa, se ele falar, ah, eu quero fazer 10 horas da noite, é inviável essa criança fazer uma tarefa de casa 10 horas da noite. Então, a gente pergunta para a criança, se o horário que essa criança der como ideia para fazer a tarefa de casa for viável na rotina de vocês, você coloca no horário que ele determinou, que ele escolheu. Então, quando a gente dá a chance para essa criança, né, dela participar dessa construção da rotina, a gente favorece a cooperação, porque essa criança, ela está tendo voz na construção. Você não está montando um quadro da rotina, simplesmente colando na parede e dizendo que ela tem que obedecer e seguir aquele quadro. Ninguém vai se sentir motivado ou com vontade de seguir um quadro que nem participou.
que essa criança nem participou. Quem é que vai ter vontade? A mesma coisa que alguém chegar para você e falar assim: olha, tá aqui a sua rotina, agora siga. E você vai falar assim: como assim? Mas eu nem dei opinião, eu nem participei, nem construí. Agora eu vou ter que seguir uma coisa que eu nem tive o meu dedo, não tive nenhuma voz, nenhuma participação. Então é mais ou menos isso que acontece no quadro da rotina. A gente coloca a criança para participar dessa construção. É o seguinte, com crianças maiores a gente vai ter que reformular um pouco. A gente não constrói um quadro da rotina infantil, isso é muito importante. Por exemplo, crianças, vou pegar uma criança aí com 8, 9, 10 anos até. A gente vai estruturar um quadro de rotina com uma cara, com a cara mais do seu filho. Então, se o seu filho está mais perto aí da pré-adolescência, você vai estruturar, né, um quadro da rotina como estilo um planner. Você pode utilizar quadros, aqueles quadros de quadro branco, né? A gente vê aí quadro branco baratinho em lojas. A gente pode estabelecer um quadro branco com os dias da semana, né? E aí você pode organizar. Então a gente remodela, né? Reestrutura esse quadro da rotina no formato da maturidade do seu filho. Então, dá para utilizar para esse quadro da rotina, a gente pode utilizar até com adolescentes, mas a cara, o formato vai ser diferente. Na verdade, até adulto usa quadro da rotina, mas a gente usa um termo mais chique, planner, né? Agenda. Então a gente utiliza o termo mais adultizado, mas na verdade é um quadro que a gente organiza a nossa rotina, né? O meu Google Agenda que eu uso é meu quadro da rotina. Então a gente estrutura com crianças maiores de acordo com a carinha dela, com as preferências dela. Então dá para a gente organizar isso com a criança e tem que fazer com a criança. E aí, o quadro da rotina, a gente utiliza a nosso favor. Então, quando a criança ela não quer cooperar, ou quando ela está com uma resistência, a gente vai lembrar, filho, peraí, o que a gente tem que fazer no quadro da rotina? O que foi que a gente combinou? O que foi que a gente conversou? O que foi que a gente colocou ali no quadro? Então, você vai se sustentar, é como se o quadro fosse o contrato escrito entre vocês, né? Entre pais e filhos. É quase um contrato ali que tem os combinados que vocês estabeleceram dentro da rotina. Então, auxilia essa criança a relembrar que aquilo foi combinado e estabelecido entre vocês. Tá certo?